E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá para a nossa aulinha de português. Nossa aulinha de português. Vamos fechar o assunto figuras de linguagem, fazendo mais um exercício aí, tá? Vamos lá, figuras de linguagem. Exercícios. Vamos botar aqui exercícios gerais, já que a gente já fez alguns exercícios por partes. Vamos lá. Exercícios gerais, parte 1. Vamos lá botar um enunciado aqui. Vamos lá classificar. As frases a seguir. De acordo com a figura de linguagem predominante. Com a figura de linguagem predominante. Aí você vai falar assim, qual figura de linguagem a gente vai ver agora? A gente vai ver todas que a gente estudou. Pega as aulas anteriores e dá uma conferida aí. Foram 20 figuras. A gente teve lá metáfora, símile, hipérbole, metonímia, eufemismo, a gente teve ironia, catacrese, a gente teve zeugma, elipse, a gente teve assonância, a gente teve paradoxo, antítese, reificação, prosopopeia, a gente teve todas aquelas lá, né? A literação, eu já falei, né? O eco, né? Então, enfim, vamos olhar para todas elas aí, tá? Qualquer coisa a gente vai lembrando a teoria rapidinho para poder resolver. Tá legal? Beleza? Então vamos lá, frase 1. Frase 1 dessa bateria aí. O nariz do Arnaldo. O nariz do Arnaldo viu onde não devia se meter. É aquela história de meter o nariz onde não é chamado, não é isso? Nareba. Então vamos lá. Olha só, o que é que você tinha para observar aí? Você tinha aqui o nariz. O nariz corresponde ao sentido do olfato. Certo? Beleza? E aí, você tem o nariz fazendo o quê? O nariz está vendo. Quando o nariz ele diz aqui, está vendo, você tem aqui qual o sentido? Da visão. Então aqui a gente teve, aqui a gente teve, aqui a gente teve. Então aqui a gente teve uma mistura. Isso aqui é uma mistura ou uma fusão dos sentidos, dos nossos sentidos, tato, olfato, visão, paladar. Na verdade, aqui a gente teve 2 sentidos só e bastaria 2, né? Podia ter 3, 4, enfim, os 5 aí. Mas aqui foi uma mistura e fusão de sentidos. E aí, quando a gente tem mistura e fusão de sentidos, qual é a figura de linguagem que está na nossa frente? Quando você tem mistura ou fusão de sentidos, você tem a tal da sinestesia. A figura de linguagem que mexe
com mistura e fusão de sentidos, é a tal da sinestesia. Tranquilidade? Foi? Beleza? Vamos para a próxima? A próxima. A próxima frase diz: os bebês de hoje possuem um cérebro acelerado. Vamos lá, para onde que você tinha que olhar aqui? Bom, no começo da frase não tem nada demais. Está falando dos bebês de hoje, tá, beleza. E está dizendo o que eles têm. Está falando do cérebro deles. Está dizendo que o cérebro deles é como? Acelerado, não é isso? Bom, aqui ele está fazendo, ao juntar cérebro com acelerado, ele está fazendo uma comparação. Uma comparação simbólica. Está fazendo uma comparação simbólica. Certo? Nessa comparação simbólica, aí você já tem quase que a resposta já para pensar. Né? São as duas primeiras figuras de linguagem que tem que vir na sua cabeça. Quais foram as duas primeiras que a gente estudou? Ou a metáfora, né? Ou a símile. A símile tem que ter o conector comparativo. Aqui não tem conector comparativo, então a gente já tem a nossa resposta. Né? Uma comparação simbólica sem conector comparativo, sem o como, o tal como, o tal qual, o que nem, e por aí vai. Se você tem aqui uma comparação simbólica sem conector comparativo, fechou a conta. Qual é a figura? É a primeira. A primeira que a gente estudou, a mãe de todas as figuras. Qual é? Que eu chamo de mãe de todas as figuras, ou quase todas. É a tal da metáfora. Belezinha? Aqui sem mistério, né? Tranquilona. Legal? Bom, frase 3, podemos? Vamos lá, frase 3. Frase 3. Frase 3 diz o seguinte: eu creio que Cristo curou Cristóvão Crisóstomo e Cristino. Você vai falar assim, que frase é essa, cara? Frase. Mas é muito doido. Mas todo mundo é doido. A frase também pode ser, deixa a frase. Vamos lá. Eu creio que Cristo curou Cristóvão, Crisóstomo e Cristino, o cretino, na ilha de Creta. Na ilha de Creta. Beleza. Vamos lá. Eu acho que já deu para perceber para onde você tinha que olhar, não é isso? Qual é a parada que você tinha que olhar aqui? A frase em si é uma frase doidinha mesmo e acabou. É isso aí. Não tem muito o que ficar pensando, não. Eu creio que Cristo curou Cristóvão, Crisóstomo e Cristino, o tal do cretino, né, na ilha de Creta. Enfim, essas pessoas aí não importa. O Cristo, legal, é conhecido. As outras são nomes aleatórios. O que você tinha que olhar aqui era esse CRI aqui, ó. Você tem aqui o CRI, o CRI.
Tem até o curou, né? Daria para pegar, mas nem precisa. Você tem o Cristóvão, o Crisóstomo, o Cri, né? Depois o Cr, né? Depois o Cr. Então, o que você está tendo aqui? Uma repetição. Uma repetição, eu vou pegar só essas duas últimas aqui, que está mais fácil de anotar. Uma repetição desse par sonoro aqui, que é representado pela letra C e a letra R. Nessa letra C e a letra R, né, na verdade, tem o som da letra K. Beleza? Então aqui você tem a repetição. Você tem repetição sonora de dois sons, da letra C e da letra R, né? Da letra K, como queira, né? Que esse C aí tá com som de K, né? O cra, 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 né? Sonora de que, então? Isso aí são vogais ou são consoantes? Ah, isso aí são consoantes. Consoantes, né? Não tem som. Então, estão mais próximo daquela ideia da que a gente chama de letra, né? E aí, sem ser letra soante, sem ser letra com som. Então aqui fechou a conta. Quando você tem repetição sonora de consoantes, qual é a figura de linguagem? Se não tem som, não é assonância, então é a literação. Joia? Beleza? Tranquilidade? Foi a 3? Você já esqueceu aí as figuras? Dá uma olhada de novo, direitinho, nessas paradas, porque a gente precisa estar com elas na cabeça para resolver o exercício. Tá legal? Belezinha? Vamos lá, frase 4? Podemos? Frase 4. Frase 4 diz: o povo embarcou num avião moderníssimo. Moderníssimo. Tá? Vamos lá. Para onde você tinha que olhar para resolver essa frasezinha aí? Você tinha que olhar aqui o embarcar e no avião. A gente usa o verbo embarcar direto. Embarcar é entrar. Originalmente é entrar no barco ou num barco, tanto faz, seja lá um barco pequeno, grande, madeira, né, um Titanic, não interessa, tá? Só que a gente usa essa expressão embarcar para entrar em qualquer meio de transporte. A gente usa embarcar, que seria para entrar no barco, a gente usa para entrar no avião, a gente usa para entrar no ônibus, a gente usa para entrar onde mais? No trem, né? A gente usa para entrar no metrô. Metrô é um tipo de trem, né? No metrô. Então, não importa, a gente usa sempre a ideia original da palavra, que tem a ver com barco, para entrar em qualquer outro tipo de meio de transporte. É claro que a gente usa embarcar também para entrar em barcos, navios, né? A gente não deixou de usar assim, não. Mas qual é aqui a história? A história é o seguinte, que isso é uma espécie de comparação. E, obviamente, é uma comparação simbólica. Aí você vai falar assim, então é metáfora ou símile? Não, calma aí. Porque qual é a história aqui? A história, aliás, isso já é motivo de você pensar em metáfora ou símile,
Isso aqui já tem a ver, grosso modo falando, com a metáfora. Só que é aquela metáfora que a gente, por comparação, né, usou a palavra embarcar para qualquer outro meio de transporte. Então, a metáfora é uma comparação que se fixou dessa maneira, se estabeleceu dessa maneira no nosso dia a dia, no nosso uso. A gente nem se liga mais quem está produzindo figura de linguagem quando a gente usa uma expressão como essa. E aí, quando você tem a tal da metáfora fixa, que eu chamo de metáfora, que já ficou empedrada, né, já encruou na nossa língua, essa figura qual é? Essa figura é a tal da catacrese. Beleza? Beleza? Tranquilo então? A frase 4? Vamos lá para a frase 5? Podemos? Vamos lá, frase 5. Frase 5. Frase 5 diz o seguinte: os homens navegaram por horas sem parar. Bom, vamos lá. Aqui tem, acho que, 2 paradinhos para a gente ver, hein? Olha só. Primeiro você tem os homens navegaram. Aqui, em parte, é uma frase meio que corriqueira do nosso dia a dia, a gente não percebe. Mas homens, aqui está falando, obviamente, de pessoa. Né? De gente. E navegar pertence a quem? A navio, barco. E navio é não pessoa. Então aqui, primeiramente, quando você trata a pessoa como não pessoa, né, dá esse comportamento, o que acontece aqui? Você tratou pessoa como coisa. Joia? E aí, se você tratou pessoa como coisa, aqui você coisificou. Aqui a gente coisificou. Coisificar tem a ver com qual figura de linguagem? Aquela de nome esquisito. Aliás, todas são, né? Nome esquisito. É a tal da reificação. Tá? Beleza? Só que tinha mais paradinha pra gente ver aqui. Também sutil. Aqui diz que os homens navegaram por horas. Tá, beleza, você pode navegar por horas, 1 hora, 2 horas. Quer dizer, 1 hora não, mas 2 horas, 3 horas, 20 horas. Beleza, isso aí não tem nenhum problema. Sem parar. Né? Navegar por horas sem parar. Aqui tem um princípio de exagero. Quando se fala de exagero, você tem aqui um princípio de outra figura de linguagem aqui. Qual é a figura de linguagem do exagero? Do exagero você tem a hipérbole. Certo? Tranquilo? Sem parar, né? Isso aqui pode até ser real, mas tem uma ideia de uma continuidade absurda aqui, tá? Belezinha? Tranquilo? Essa aqui só é mais difícil de ver porque é uma frase tão batida, tão comum, que a gente não percebe que ali tem princípios, né? Tem rudimentos de figuras de linguagem, né? Tem resquícios de figuras de linguagem, anúnciozinhos de figuras de linguagem que a gente conhece. Né? Só que, é claro, também a gente não tem as figuras na cabeça, então a gente nem presta atenção, sai falando tudo e depois é que para observar. Tá? Tranquilo a 5? Foi? Belezinha? Bom, vamos lá para frase 6.
Frase 6 diz o seguinte: as carruagens são os tataravôs dos automóveis. Bom, ainda que você não tenha visto nenhuma carruagem na sua frente, certamente em filme, né, filme de época, filme de coisa antiga, você deve ter visto. Quando fala de reinos, etc., né, você já deve ter visto uma. É como se fosse uma charrete, né, só que de luxo, digamos assim. Né? Então vamos lá. Aqui você tem carruagens. Você sabe que é um transporte, não é isso? E aqui está falando que são os tataravôs. Por quê? Porque aqui está comparando idade, né? Aqui é antigo. E o automóvel seria o mais novo. Aqui é o mais velho, né? E aqui o mais novo, veículo mais novo. Vamos botar aqui veículo mais velho com veículo mais novo. Então aqui o que está fazendo é tentar estabelecer uma espécie de igualdade. Falou em igualdade, isso tem a ver com tentar comparar. Aqui a gente tem uma comparação, né? E obviamente é uma comparação simbólica, só que ele compara não só o mais novo com o mais velho, mas ele compara por meio de quem? Dessa expressãozinha aqui, ó. Ele bota tataravôs. É como se fosse, né, os avós dos avós. Não é isso? Não é isso? É essa parada aí. Aliás, aqui ficou um negocinho que temos que corrigir. Aqui é uma comparação simbólica, tá? Então isso já vai ter que aguçar a sua memória aí para lembrar de duas figuras, né? Ou metáfora ou símile, certo? No máximo seria uma catacrese se fosse uma metáfora já antiga, fixa no nosso idioma. Mas dizer que a carruagem é o tataravô do automóvel, por ser mais velha, um meio de transporte muito mais velho, um veículo muito mais velho, então você vai ficar, acho que entre metáfora e símile, né? Pelo menos é isso que você deveria pensar. E repare, é metáfora ou é símile? Veja se tem aqui conector comparativo. Tem conector comparativo depois do são? Não, não tem. No são aqui, o que você tem? Você tem o uso do verbo ser. Lembra que tinha uma brincadeira que tinha que ter verbo ser? Ou costumava ter verbo ser na maior parte dos casos? Lembrou? Lembrou, né? Isso aqui está muito clarinho. Vamos botar outra cor. Então aqui você tem o verbo ser. E aí, quando você tem uma comparação que usa o verbo ser, não tem conector comparativo, né? Vamos botar aqui, até para você relembrar de novo a teoria. Aqui é sem o conector comparativo. Não, o tipo como, tal como, assim como, o que nem, o tal qual e por aí vai. Então, nessa hora, fechou a conta. Qual é a figura de linguagem que a gente tem? A mãe de todas. Né? A mãe de todas, a que eu chamo de mãe de todas, para facilitar a nossa vida. É a tal da metáfora. Joinha, que foi a primeira que a gente estudou e o que se costuma estudar por aí. Tá legal? Beleza? Foi? Vamos lá para a frase 7? Frase 7, podemos? Vamos lá. Frase 7 diz o seguinte: a cabeça do dedo do Paulo a cabeça do dedo
do Paulo ficou toda ralada. Ficou toda ralada. Vamos lá, para onde você tinha que olhar aqui? Você tinha que olhar para esse começo aqui, ó. A cabeça do dedo. Vamos lá. Dedo. Dedo tem cabeça? Tem cabeça? A cabeça do dedo tem nariz? Tem ouvidos? Tem cabelo? Tem barba? Né? Se for pensar em cabeça masculina. Tem bigode? Tem? Né? Se for mulher, dá para colocar cílios postiços? Né? Fazer sobrancelha, essa coisa toda, dá? Não, né? Mas a gente sempre usa essa expressão, cabeça do dedo. Né? Por quê? Porque a gente faz uma comparação simbólica. Então, de novo, se temos uma comparação simbólica, né, aqui você já sabe quais figuras poder pensar. A gente acabou de falar na frase anterior. Né? Quais são as figuras que a gente pode pensar? A gente pode pensar em símile, metáfora ou catacrese. Essa aqui a gente usa sempre assim, não usa sempre assim? Não usa sempre? Desde sempre? Qualquer pessoa vai usar assim? Não é uma invenção pessoal? Então, o que significa isso? É uma comparação simbólica que já se fixou, se estabeleceu desde muito tempo atrás, né? Ficou desse jeito no idioma. Quando você tem esse tipo de comparação simbólica, que é igual céu da boca, igual batata da perna, né? Se eu não me engano, eu acho que o exemplo que a gente estudou foi com batata da perna. Aqui você tem aquela figura que começa com a letra C. Qual é o nome dela? É a tal da catacrese. Joia? Tranquilo? Era só isso que você tinha que observar aí na frase 7. Tá legal? Tranquilidade? Foi? Podemos passar?